Você não está pensando demais. Você está se destruindo em silêncio. E o pior, você acha que isso é inteligência. Você deita e sua mente começa. E se der errado? E se eu falhar? E se tudo desmoronar? E de repente, o que era só um pensamento vira um cenário inteiro. Você se vê fracassando, se vê perdendo, se vê sendo julgado. Seu coração acelera, seu corpo responde, sua respiração muda, mas nada aconteceu. Os estoicos chamavam isso de sofrimento imaginário, dor criada pela mente, sem necessidade, sem realidade, sem controle. Você sofre por coisas que nem existem. E aqui está o erro que quase ninguém percebe. Pensar demais não resolve, só amplifica. Amplifica o medo, amplifica a dúvida, amplifica o caos interno. A sua mente não está te ajudando, ela está te arrastando. E enquanto você acredita que está se preparando, na verdade, você está se esgotando. Se você quer paz, precisa aprender a pensar menos. E melhor, porque uma mente sem controle é uma prisão invisível. E você não percebe, mas vive dentro dela. Agora entenda isso com clareza. Nem todo pensamento merece respeito. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento merece você. A primeira regra é simples, mas muda tudo. Só porque surgiu na sua mente, não significa que é importante. A sua mente gera milhares de pensamentos por dia, alguns úteis, muitos inúteis e vários completamente distorcidos. Se você decidisse seguir todos eles, sua vida viraria caos. Imagine confiar em toda dúvida, em todo medo, em toda insegurança. Você nunca sairia do lugar. A mente também produz lixo, mas você não precisa consumir tudo que ela oferece. Pensamento não é comando, pensamento é sugestão. E você escolhe aceitar ou não. Agora olhe mais fundo. O que mais te prende não é o pensamento em si, é o foco, onde sua atenção vai, sua energia segue. E aqui está a segunda regra. Foque no que você controla. Você não controla o que vão pensar de você. Você não controla o que vai acontecer amanhã. Você não controla o passado, mas você controla o que faz agora. E isso é tudo. Pensar no que não depende de você é desperdício de vida. É gastar energia em algo que nunca será seu. E energia é o seu recurso mais valioso. Você não está cansado por fazer muito. Você está cansado por pensar demais no que não importa. A mente se esgota quando tenta carregar o mundo, mas ela não foi feita para isso. Ela foi feita para agir, não, para prever tudo. E aqui entra a terceira regra. Pare de antecipar dor. A maioria das coisas que você teme nunca acontece, mas mesmo assim, você sofre como se já fosse real. Você sente rejeição antes dela existir, sente fracasso antes de tentar, sente perda antes de acontecer. Você vive uma realidade paralela, baseada no pior cenário possível. E isso te consome, te paralisa, te enfraquece, te drena, porque o cérebro não diferencia bem o real do imaginado. Se você pensa com intensidade, ele reage como se fosse verdade. E então você se cansa de algo que nunca aconteceu. Percebe o absurdo? Você está lutando contra fantasmas e perdendo energia para inimigos invisíveis. Agora entenda isso. Clareza não vem de pensar mais. Clareza vem de agir. E essa é a quarta regra. Ação corta a ansiedade. Pensamento gera mais pensamento. É um ciclo, uma repetição infinita. Mas a ação quebra esse ciclo. Quando você age, você sai da mente e entra na realidade. Você para de imaginar e começa a viver. Você não precisa entender tudo para começar. Você não precisa ter certeza para agir. Você precisa apenas dar o próximo passo, mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo sem garantias, porque é no movimento que a mente se organiza. É no fazer que o excesso desaparece. A mente ama ficar parada, porque no silêncio da ação, ela perde o controle. E isso assusta, mas é exatamente isso que te liberta. Agora,
vem a regra mais poderosa de todas. A que muda completamente o jogo. Aceite o pior cenário. Sim, pare de fugir disso. Pare de evitar. Pare de fingir que não existe. Olhe diretamente para aquilo que você teme e diga: se isso acontecer, eu lido. Isso muda tudo, porque o medo vive da resistência. Quando você resiste, ele cresce. Quando você aceita, ele enfraquece. Aceitação não é desistência, é liberdade. É parar de lutar contra o inevitável. É entender que, independente do que aconteça, você continua. Quando você aceita o pior, o resto deixa de ser tão pesado. Sua mente desacelera, o corpo relaxa e pela primeira vez você respira. Agora pare um instante e observe quantas vezes você se perdeu dentro da própria cabeça. Quantas decisões você adiou por pensar demais? Quantas oportunidades você deixou passar por medo do que poderia acontecer? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O problema nunca foi pensar demais. Foi acreditar em tudo que você pensa. Você deu autoridade demais para uma mente desorganizada. Você tratou pensamentos como verdades e pagou o preço por isso. Mas agora você pode mudar. Agora você entende. Pensamentos não são ordens. Medos não são previsões. Ansiedade não é intuição. É apenas ruído. E você não precisa mais ouvir. A paz não vem de controlar tudo. Ela não vem de prever tudo. Ela não vem de evitar tudo. A paz vem de soltar. Soltar o que não depende de você. Soltar o que não é real. Soltar o que não importa. E quando você faz isso, algo muda. Sua mente desacelera. Seu corpo relaxa. Seu foco retorna. E pela primeira vez, em muito tempo, você descansa. Mas existe algo ainda mais profundo. Algo que poucos percebem. Pensar demais não é o problema. Real. É apenas o sintoma. O verdadeiro problema é a necessidade de controle. Você quer garantir que nada dê errado. Quer prever todos os cenários. Quer evitar toda dor. Mas isso é impossível. E quanto mais você tenta, mais perde paz. Porque a vida não pode ser controlada. Ela só pode ser vivida. Os estoicos sabiam disso. Eles não tentavam prever tudo. Eles se preparavam para qualquer coisa. Existe uma diferença enorme. Prever é tentar controlar. Preparar é aceitar. E quando você se prepara, você não teme tanto, porque sabe que, independente do que aconteça, você se adapta. Agora pense nisso. Você não precisa de uma mente perfeita. Você precisa de uma mente firme. Uma mente que não acredita em tudo. Uma mente que não reage a tudo. Uma mente que sabe filtrar. Porque o caos externo sempre vai existir. Mas o caos interno é opcional. E ele começa quando você perde o controle da sua atenção. Sua atenção é sua vida. Aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta medo, ele domina. Se você alimenta dúvida, ela paralisa. Se você alimenta ansiedade, ela consome. Mas se você alimenta clareza, tudo muda. E clareza vem da simplicidade, não de excesso, não de complexidade, mas de foco. Os estoicos viviam assim. Eles simplificavam tudo. O que depende de mim? O que não depende? Se depende, eu ajo. Se não depende, eu solto. Simples, difícil, poderoso. Agora você entende por que pensar demais te destrói? Porque te tira da ação, te tira do presente, te tira da realidade e te joga em um mundo que não existe. Um mundo onde tudo dá errado, onde você sempre perde, onde você nunca é suficiente. Mas esse mundo não é real, é criação da sua mente. E você pode sair dele. Agora, não amanhã, não quando estiver pronto. Agora, pare, respire, observe seus pensamentos, como se não fossem seus. Veja eles passando, sem se envolver, sem reagir, sem acreditar. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa. E quando você entende isso, o controle volta, a paz volta. E sua mente finalmente se alinha. A partir daqui, tudo muda. Você começa a viver com mais leveza, com mais presença,
com mais força, porque não está mais preso no próprio pensamento. Você está livre, livre para agir, livre para decidir, livre para viver. E no fim, é isso que importa. Não pensar melhor, mas viver melhor. E tudo começa quando você para de acreditar em tudo que pensa. Se esse vídeo te fez perceber algo que você nunca tinha notado, deixa o like. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E se você quer desenvolver uma mente forte e parar de sofrer à toa, se inscreve no canal. Agora me diz uma coisa, qual desses pontos mais te pegou hoje? Foi o pensamento excessivo ou a dificuldade de controlar a mente? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e muitos dos próximos vídeos nascem deles. Até o próximo vídeo.